Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dê-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 26/8, volume 26, trecho 28. Jesus criou o germe do Fiat divino ao formar o Pai Nosso, virtude que tem a luz. Estava a pensar no Fiat divino e em como seu reino se podia estabelecer sobre a terra. Me parecia impossível, primeiro porque não há quem se ocupe de fazê-lo conhecer. E se alguma coisa se diz ou se projeta, tudo fica em palavras. Mas os atos estão ó quão distantes, e quem sabe que geração terá o bem de conhecer o que concerne aos conhecimentos da divina vontade e seu reino. Segundo me parece que a terra não está preparada. E creio que para ter um bem tão grande, que o reino da divina vontade, seus conhecimentos dominem a terra, quem sabe quantos prodígios se necessitem antes. Então, aquela preocupação, né, do humano, de como se dará, né, porque a gente tem um olhar muito limitado para as coisas, né, então a gente só consegue enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos, né, a gente não consegue ir além, né, porque somos limitados mesmo, não temos essa capacidade, né, de olhar como um todo, se não for Deus ali, né, para nos iluminar, nos mostrar, né, nos trazer esse conhecimento e a luz, né, e para a gente realmente no nosso olhar humano é difícil, né, então a gente no nosso humano fica cheio de preocupações, como se dará, o que vai fazer, é o que a gente vê muito acontecer, né, os questionamentos das pessoas, né, diante dos acontecimentos, né, questiona muito a Deus, questiona muito, acha impossível, né, as coisas melhorarem, olha para o que está acontecendo no mundo, o mundo está perdido, né, o mundo não tem salvação, está tudo perdido, o mal está tomando conta, né, não existe mais pessoas de bem, né, as pessoas, né, foram dominadas, né, pela maldade, pelo pecado, e elas não enxergam, né, e fica, né, nessas dificuldades de esperança, né, de essa questão da esperança, né, isso faz a gente pensar muito na esperança que a gente tem que ter em Deus, né, que os nossos olhar humano é limitado, mas Deus não é limitado como nós,
né? Deus vê muito além e vê as coisas como um todo, né? E por mais difícil que esteja as coisas, né? Deus, ele sabe o que está fazendo. Ele está vendo tudo, né? Ele não está deixando as coisas a Deus dará, né? Como o povo diz, né? Deixando as coisas largadas assim. Não tá, não. A gente pensa que tá, porque a gente não consegue olhar para as coisas com o olhar de Deus se não for, né, o próprio Deus, né? Aqui para nos dispor, né? E só a divina vontade pode nos dar essa capacidade de olhar todas as coisas em Deus. Só Deus, né? Pode dispor a nossa alma a vê-lo, né? A entendê-lo. Então, né, essas coisas do humano mesmo, né? Que duvida, né? Diante das dificuldades, diante do que está acontecendo, né? Surgem essas dúvidas, né? Desconfianças. E aí ela continua aqui, né? Mas enquanto isto e outras coisas pensava, o meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me: Minha filha, tu deves saber que minha vinda à terra e tudo que eu fiz na redenção, minha mesma morte e ressurreição, não foi outra coisa que um ato preparatório ao reino de minha divina vontade. Então, todas as coisas que Jesus fez, né, a vinda dele se fazer carne, né, e todas as coisas que ele viveu, tudo que ele fez, os atos que Jesus fez na sua vida, em toda a sua vida, né, a paixão, né, a ressurreição, tudo que Jesus fez na redenção, tudo, não só a paixão, mas toda a sua vida, as orações, tudo foi uma preparação. Foi para preparar esse reino. Né? Ele tinha que fazer tudo isso para poder vir o reino. Né? Ele precisava viver a santidade que a gente deveria, né, ter vivido se não fosse o pecado. Ele teve que vir para divinizar todas as coisas, santificar tudo com sua vida, né? Então ele teve que vir para reparar ao Pai por todos os atos, né? De todos nós, em nome de todos. E teve que vir para fazer os atos opostos de reparação a Deus, viver ali, né? É tudo aquilo que a gente deveria ter vivido, né? Para dar os direitos devidos que foram roubados de Deus por causa do pecado. Então, Jesus teve que vir fazer tudo isso para preparar a vinda do reino. Se ele não tivesse vindo, ter vivido, tudo que ele viveu, ter feito as orações, tudo que Jesus viveu na redenção, né? A gente não pode se limitar só na paixão, né? É toda a vida dele que ele fez, né? Tudo que ele fez, é a vida dele, né? Não é só a paixão, é a vida dele toda aqui. Tudo que ele fez foi para preparar, né? Preparar tudo, organizar, ordenar tudo, né? Para poder que o reino acontecesse. Senão, não iria acontecer se ele não fizesse isso. Então, foi toda uma preparação, né? E aí ele continua aqui, Jesus. E quando formei o Pai Nosso, formei o germe do reino do meu Fiat divino entre as criaturas. Então, assim, todas as coisas que Jesus fez têm um para quê, né? E todo, como eu falei, toda a vida de Jesus, né? A gente não tem que só se limitar na vida pública de Jesus ou na paixão, mas a, toda a vida dele, todas as coisas que ele fez, né? Como ele está dizendo aqui, as orações, as pregações, né? Ali diante do povo, ali, né? Que ele fazia as pregações, falava do reino de Deus, do amor, da misericórdia, né? As coisas que ele falava, os milagres que ele fez. Não só isso, mas os atos do cotidiano, o dormir, o comer, o tomar banho, o beber água, atos ordinários do cotidiano, toda a vida dele, né?
a infância dele, né, a adolescência, todas as fases da vida de Jesus, cada coisa que você imaginar, até as coisas mínimas, 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 que para o olhar humano, entendeu? É insignificante. Tudo ele fez para divinizar, santificar todos os atos de todas as criaturas. Todas as almas estavam enxertadas em Jesus e ele viveu tudo em nome de todos e por todos, divinizando, colocando seu germe, a semente, porque a palavra de Deus é criadora, né? Jesus é o verbo, a palavra de Deus, né? E Deus, ele é criador. No que ele fala, cria. Então ele colocou em todas as coisas, nos atos que Jesus fez, todos os atos, todos, tanto exteriores, né, do cotidiano, como interiores, orações, né, pensamentos, tudo que você imaginar, até um piscar de olhos, tudo. Ele colocou a semente, o germe, né? O que é o germe, né? Pelo que eu entendi aqui do trecho, é como se fosse a semente, a semente ali para dar vida, entendeu? Porque a palavra de Deus é criadora. Então, quando a gente fosse viver esses atos onde ele divinizou e colocou a vida dele em tudo, ele germinou, colocou o germe que cria, que germina, entendeu? Ele colocou vida em todas as coisas. Porque ao a gente viver, regar, né, como ele está falando aqui com o Pai Nosso, né, o exemplo do Pai Nosso, ele colocou a semente lá, no Pai Nosso, para quando a gente fosse recitar, a gente fosse rezar a oração do Pai Nosso, a oração que a gente faz iria regar a semente que ele colocou no Pai Nosso, porque a palavra de Deus é criadora. Então, a gente rezar aquele Pai Nosso, cada palavrinha que a gente está rezando, está sendo a oração que a gente está fazendo, o ato que a gente está fazendo, está regando aquele germe, aquela semente que ele colocou no Pai Nosso e aquilo que ele quer criar através de cada palavra. Ele colocou sua palavra criadora nessa oração e cada coisa, ao recitar, ao rezar, aquela palavra está sendo criada, está sendo germinada, entendeu? Está sendo germinada. A gente está regando com a oração aquele germe, aquela semente, e aquela semente vai começar a crescer nas almas, né? Aquele germe, ela vai criar nas almas. É como se fosse a palavra criadora de Deus. Ao a gente recitar, ela vai criar na nossa alma tudo aquilo que diz no Pai Nosso. Tudo. Aquelas palavras têm vida. Não é simplesmente palavras ao vento. Não. Ela contém a vida de Jesus naquelas palavras. Contém a palavra criadora de Deus. Não só na oração, é isso que ele está dizendo, Pai Nosso, mas é em tudo que ele fez. Foi uma preparação para o reino. Então, todas as coisas que ele fez, ele colocou o seu germe. Ele colocou a sua palavra criadora, né? A palavra que cria. Então, né, todas as coisas que iriam ser criadas nas almas. Né? Ele colocou o seu germe em tudo tem a semente divina. Em todos os atos, em tudo que você imaginar, tem a semente divina, só esperando, né, ser regada, né, só esperando ali para ser germinada, né, através das nossas disposições, através dos atos, das disposições que a gente, né, tem ali e através dos atos que a gente faz, ela vai germinando, vai sendo criada na nossa alma quando a gente se dispõe, né? Aí ele está falando aqui do Pai Nosso, ó. E se eu, quando crio e do nada faço, saem as obras maiores, belas e maravilhosas, muito mais com o império da minha oração falante. Tá vendo? A oração falante, quando a gente reza, ao recitá-la. Ó, tenho virtude de criar o que quero. Tá vendo o que eu acabei de dizer? Ele cria. Tem a virtude criadora, aquelas palavras. Na oração, ele cria na alma aquilo que está ali no Pai, aquilo que foi recitado, que foi rezado no Pai Nosso.
ele tem a virtude, a palavra de Deus tem virtude criadora de criar na alma o que ele quer. É muito lindo. Então, a oração do Pai Nosso, meu Deus do céu, é a coisa mais linda do mundo. É a palavra criadora de Deus. Ele colocou a sua semente, o seu germe ali para ser criado. Nós vamos, cada vez que ela recitar, cada vez que elas rezar, elas vão estar ali. Vai estar sendo germinado nas almas aquilo. Cada palavrinha que está sendo recitada. Por isso, o germe do reino do meu querer foi criado por mim. Tá vendo? O germe, a semente da vontade, do querer divino foi criado por Jesus em cada ato que ele fez. Tá vendo? Ó. O reino do meu querer foi criado por mim no ato em que rezava, formando e recitando o Pai Nosso. E se eu ensinei aos apóstolos, foi para que a igreja, ao recitar-lhe, pudesse regar e fecundar esse germe. Então ele colocou, né? Por isso que eu estou dizendo que o germe é como se fosse a semente. O germezinho é uma sementezinha que ele colocou no Pai Nosso e em todos os atos dele. Em todas as ações que ele fez e pensamento, tudo tem um germe. O germe divino. Né? A vida, contém vida lá. E ao recitá-la, essa vida é criada. Essa vida é criada nas almas. É muito lindo. Tá aqui, fã. Então, toda vez que a gente recita e toda vez que a gente corresponde a Deus, os atos, né? Aquilo está sendo criado, está sendo fecundado, né? Ao a gente corresponder, né? Aquilo fecunda, é por isso que dá frutos, né? Um ato na divina vontade. A gente recebe aquele conhecimento, entende o para quê naquela circunstância, naquele acontecimento, sabe que é Deus, é a divina vontade que está permitindo, que está enviando aquela situação, e ela está vendo ali o para quê, ela está entendendo, né? Deus está mostrando ali, dando uma luz naquele acontecimento, ela recebe a luz, né? E aí, com a correspondência, né? No ato, ela vai pôr para fora aquela luz, né? Na prática, correspondendo a Deus, né? Então, todo esse processo vai render frutos, né? E esses frutos vai ser disseminado, né? E espalhados, né? De modo universal, o bem. Daquele ato feito contém o fruto, né? Então, meu Deus do céu, é muito rico, é muito grande o que Jesus está falando aqui, né? Muito importante aqui, ó. Aí, cadê? Por isso, o germe do meu reino, de meu querer, foi criado por mim no ato em que rezava. Tá vendo? No ato que ele rezava, foi criado o germe, ó. Formando e recitando o Pai Nosso. Ele colocou o germe na hora, porque ele é o verbo, ele é a palavra criadora, né? Meu Deus do céu. Então, na hora que ele rezava, ele estava formando o germe. Estava criando o germe. Estava, né, colocando o germe lá na palavra, né? No Pai Nosso. E se eu ensinei os apóstolos, foi para que a igreja, ao recitar-lhe, pudesse regar e fecundar o germe que ele colocou. E dispor-se a modelar sua vida, segundo as disposições de meu Fiat divino. Tá vendo? Então, ele colocou lá. Mas o que vai fazer fecundar é a nossa correspondência, né? É a correspondência, é a gente recitar. Mas não só recitar. O recitar-se, ele vai regando, né? Mas não é ficar só na teoria, é na prática, é viver essa palavra. É o que vai fecundar. Ele que está falando, vai regar e fecundar ao recitar. Mas não é só recitar da boca para fora, é viver essa palavra. É pôr em prática, né? Então é isso que ele tá dizendo. E vai dispor-se, ó, a modelar a sua vida. Isso é viver. Não é só rezar lá como um robô, né? É entendendo, é rezando com consciência, né? E colocar em prática aquilo que está sendo rezado. Aquilo que, né? Pôr em prática, né? Todo o conhecimento que está recebendo, tudo que, né? O que está sendo conhecido, tomar consciência, né? Que não só a oração,
né? Mas cada coisa que Deus está dispondo tem luz, tem um para quê, né? Alguma coisa que Ele quer criar na nossa alma, né? Ele quer criar algo, né? Com aquilo que Ele está dispondo. Ele quer comunicar algo, Ele quer formar a vida dele na nossa alma, mas para formar a gente tem que regar, né? E fecundar esse germe, né? Praticando, vivendo o que Ele está ali comunicando, que Ele está dispondo ali, corresponder. É assim que a vida vai ser modelada em Deus, né? Então é assim que a vida divina vai ser germinada na nossa alma, né? Aí, meus conhecimentos sobre Ele, né? Que ele está falando sobre Ele, o que é o Fiat, né? Os conhecimentos sobre a divina vontade, né? Minhas tantas manifestações desenvolver este germe, né? Então, as manifestações, tudo que Ele fez, os conhecimentos, né? Que foram dados, né? Que Ele revelou, que Ele trouxe esse conhecimento. Então, tudo isso foi o que desenvolveu essa semente, né? O germe. E como foram acompanhados pelos atos feitos, tá vendo o que eu falei? Atos também, né? Ele trouxe os conhecimentos, manifestou, mas também os atos. Tá vendo? Foi a vida toda dele. Atos feitos também. Ó, em meu querer divino formaram-se tantos grãos de formar uma grande massa. Então, meu Deus do céu. Eu tô tentando pôr em palavras do que eu tô entendendo aqui. É bem difícil pôr em palavras, né? Mas tudo que ele manifestou lá na vida lá dele, né? Toda a vida dele, tudo que ele manifestou. Teve a vida pública, manifestou, trouxe os conhecimentos do reino, do amor de Deus, de quem é o Pai, né? Tudo aquilo que a gente conhece da vida pública de Jesus, né? Mas ele desenvolveu este germe, mas não foi só isso. Foi os atos feitos, todos os atos que Jesus fez, todos, até aqueles mais assim que passa despercebido pela gente, mas nada passou despercebido por Deus, né? Jesus fez tudo, 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 divinizou tudo, até o piscar de olhos, né? Deus fez, Deus divinizou, né? Por meio dele, né? Então, meu Deus, é muito grande, muito incrível. Aí formaram-se tantos grãos. Então, todos esses atos, tudo que Jesus formou os grãos para formar essa grande massa, né? Então é muito grande, né? Vai muito além do que a gente pensa, né? Que é só a paixão. Ah, a redenção foi só a paixão. Ah, a redenção, né? Então as pessoas focam só ali, né? Na paixão ou na vida pública de Jesus ali e acha que é só isso. E o resto da vida de Jesus não aconteceu nada, não foi nada, né? Ele não fez nada, não, né? Ficou lá de perna cruzada, né? Perdido lá, né? Por não ter na Bíblia a infância de Jesus, a vida ali toda de Jesus, né? Antes da vida pública, então acha que Jesus foi assim, não fez nada, né? Não fez nada. Meu Deus do céu, mas a vida privada de Jesus, meu Deus, ele fez muita coisa, muita. E como eu disse, todos os atos ele divinizou. Então, para entender, né, essa vida de Jesus, né, que não diz na Bíblia ali, né, que é a vida ali dele antes da vida pública, né, tem que conhecer os outros, as revelações, né, que Deus traz, né, ali com as místicas, como é o livro da vida íntima. O livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele, né, que fala da vida interior de Jesus, que Jesus fez no seu interior, né, os atos que ele fez, é como eu falei, não foi só externo, foi interior também. Então, né, para isso a gente tem que buscar os conhecimentos para poder entender, né, este Deus, o que Jesus fez por nós. Entender essa preparação que ele está falando, né, para a gente não ficar nessa dúvida. Ele sabe o que está fazendo. A gente não tem que estar duvidando e nem se deixar levar pelo que está vendo, né, ao nosso redor, né? Não se deixar levar, como se Deus tivesse abandonado a gente. Né? Deus sabe o que está fazendo e as coisas vão acontecer, assim como Ele decretou, né,
As coisas que ele falou que iriam acontecer, vai acontecer, foi decretado. E a gente não tem que ficar perdendo tempo discutindo, como é que vai ser? Será que vai? Será que o Imaculado Coração de Maria vai mesmo acontecer? Será que a iluminação da consciência vai mesmo? Não. Por ficar, que nem o padre, né, lá, eu esqueci o nome dele. José Eduardo? Padre José Eduardo? Não sei, né? Que ele falou que as pessoas ficam perdendo tempo, né? Tendo esperança, pensando na esperança do futuro. Sabe? E mas tem outra palavra lá que ele falou que agora não lembro. Mas assim, o que ele estava falando? Resumindo, que agora não lembro a palavra. Mas resumindo, que ele estava dizendo que esse mundo não tem esperança. Que esse mundo está perdido. Que a gente não tem que estar esperando nada. Não tem que estar pensando no futuro, né? Ali no que vai acontecer, do tudo que Deus deixou aí, né? E que esse mundo está perdido, não tem. Está perdido, está perdido. As pessoas não têm salvação. Esse mundo está perdido. Né? Então, assim, que não quer que a gente espere, não tenha esperança. E Jesus, né? É tão importante, Jesus tá lá, são as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Se a gente não tiver esperança no que Jesus falou, né? A gente vai esmurecer, a gente vai enfraquecer e vai ficar cheio de dúvidas, né? E vai duvidar de Deus. Então, a esperança é muito importante, né? A gente não perder a esperança em Deus e confiar nele. Esperar é confiar que saber que ele está fazendo, que ele não fechou os olhos para o que está acontecendo, muito pelo contrário, ele está muito bem atento a tudo que está acontecendo. E se todas as coisas estão acontecendo, porque ele está permitindo e tem um para quê. Por isso que é tão importante a gente conhecer a Deus para entender o para quê das coisas, o para quê que ele está permitindo. Por mais difícil que seja, tem um para quê, né? E outra, ele respeita a liberdade, a nossa liberdade de livre-arbítrio, e ele respeita nossas escolhas, né? Ele não vai fazer violência. Então, se a pessoa quer pecar e quer fazer coisas erradas, ele vai respeitar a escolha dela, né? Mas isso não quer dizer que ele tá aquém da situação e deixou a gente largada aqui. Não, né? Se todas essas coisas estão acontecendo, porque ele tá permitindo. Ele tá permitindo e tem um para quê. E é tudo por um bem. Por mais difícil que sejam as coisas, mas é para um bem, né? Então a gente não pode perder a esperança de Deus, a confiança nele, porque ele sabe o que está fazendo. A gente tem que estar perdendo tempo com essas dúvidas, mas tem que esperar nele, confiar nele e fazer a nossa parte. É isso que esse trecho está trazendo. Então ele continua aqui. Assim que tudo está, minha filha, os atos mais necessários. Está o germe criado por mim, tá vendo? Os atos mais necessários, está lá. Ele divinizou, colocou sua vida em todos os atos. Todos. Foi colocado por ele, foi colocado o germe lá, a vida, a semente. Minha filha, os atos mais necessários está o germe criado por mim, porque se não está o germe, é inútil esperar a planta. Mas se há a semente, o trabalho que se necessita, a vontade de querer o fruto daquela semente, é certo que se terá a planta. Porque tendo o germe, tem-se em seu poder a vida da planta daquela semente. Tem-se em seu poder a vida da planta daquela semente. Tá vendo? A semente, esse germe que ele tá falando é a semente, né? É ali que vai germinar, o germe que ele colocou, né? Que vai fazer germinar a vida, né? Em cada ato que for feito, porque ele divinizou tudo que a gente possa imaginar. Ele fez tudo em nome de todos e por todos. Santificou tudo. Colocou a vida dele, tudo. Tudo contém vida. Então, sem a vida dele, não frutifica. Então, por isso que ele fala que na vontade humana não contém frutos, não contém vida, é trevas, é escuridão, são atos vazios,
porque não contém a vida dele, não contém ele, não contém a vontade dele. A vontade dele tem vida lá, contém a sua vida divina na vontade divina, né? Então, sem ele, são atos vazios, sem frutos, né? Sem utilidade, né? É trevas, a pessoa na sua vontade não consegue enxergar o bem nas circunstâncias, nas situações, apesar de, né? Apesar de qual seja a situação, ela não vê luz, só vê trevas e escuridão, né? É ruim, é repugnante e começa a reclamar com Deus, murmurar com Deus, né? Ofender a Deus, né? E comete pecados atrás de pecados, porque é trevas, é escuridão. Ela não consegue enxergar nada que está a seu redor, nada, né? Então, sem Deus, né? Sem a vontade divina, né? Tudo é inútil e vazio. Tá aqui falando, ó. Porque se não está o germe, é inútil esperar a planta. Se não tem o germe, né? Se não tem a vida de Deus ali, se não tem Deus ali, é inútil esperar ter algum fruto. Não vai ter frutos, né? É totalmente vazia. Não vai germinar. Porque é a vida de Deus que germina, é Deus que germina. É o germe de Deus, tem que ter, né? Deus tem que estar naquilo, né? Presente em cada ato tem que ser por Deus, para Deus, para Deus, para que contenha fruto. Então, só a divina vontade pode frutificar, pode dar a vida. Sem Ele não tem vida, né? Tendo o germe, tem sem seu poder a vida da planta, daquela semente. Está, sem Estar quem regar este germe para fazê-lo crescer. Cada Pai Nosso que se recita serve para regá-lo. Tá vendo? Então, minhas manifestações, para fazê-lo conhecer, só se necessita quem se ofereça a fazer de arauto. Então, ele está falando, não se preocupa como é que se dará todas as coisas, né? Só o que precisa para se fazer conhecida é quem fale, né? É como a gente fala, os obrantes falantes, né? É quem fala, os arautos, quem vai comunicar, quem vai pôr para fora esses conhecimentos, né? É só do que precisa quem se ofereça a fazer-se de arauto, quem vai falar, quem vai comunicar, quem vai divulgar, né? E com ânimo, sem temer nada, enfrentando sacrifícios para fazê-lo conhecer, né? Que é como a Aline falou, isso é nós. Somos nós, é o que a gente está fazendo, graças a Deus. Né? Somos nós, é o que a gente está fazendo aqui, ó, partilhar, né? Fazer os vídeos, é fazer de arauto, né? São esses que estão fazendo conhecer. É só isso que ele precisa. A gente não tá se preocupando com mais nada, porque tudo já foi feito, preparado. A única coisa que necessita, que ele precisa e que ele pede de nós, é que se faça conhecida a vontade dele. É que a gente fale, que a gente partilhe, que a gente seja esses arautos da divina vontade, para ela ser conhecida. A gente tem que estar se preocupando como se dará, né? Quem vai conhecer, quem não vai, como é que vai acontecer. A gente tem que estar se preocupando com isso. Isso é Deus que tem que se preocupar com isso, porque é Ele que vai fazer todas as coisas, a gente não faz nada, né? Tudo é que a gente se disponha a falar, a abrir a boca, né? Que a gente se disponha a deixar Ele manifestar, a falar tudo que Ele quer falar sobre a divina vontade através de nós. É ser esse instrumento de Deus, porque é Ele que vai fazer todas as coisas. O que Ele quer é a nossa disposição, né? Liberdade para dar para Ele, né? E fazer a nossa parte, né? Assim que a parte substancial já está no máximo. Daí, então, assim, a substância está lá, tá tudo feito. Ele preparou tudo. A substância está lá no máximo, né? Agora ele se necessita do menos. O que é esse menos? É o superficial,
né? Então ele está dizendo aqui, ó, e teu Jesus saberá fazer esse caminho para encontrar aquele que cumprirá a missão de fazer conhecer em meio aos povos minha divina vontade. Então tá tudo feito. A parte substancial já está no máximo, ele está falando. Então, só que necessita agora do superficial, que são as pessoas que vão divulgar e vai cumprir essa missão, né? De fazer conhecer a divina vontade entre as criaturas. Então, até isso, nem a gente, ó, e teu Jesus saberá fazer esse caminho para encontrar, né? Então, ele vai em busca dessas almas, né? E assim como ele fez conosco, foi isso que ele fez conosco. Ele foi em busca, né? Ele se fez a caminho para encontrar cada um de nós que estamos aqui. Não porque a gente é melhor do que os outros, mas porque a gente tinha disposição para ele. Ele viu a abertura e disposição em cada um de nós, né, para cumprir essa missão que ele nos pede, que é divulgar a divina vontade, para que os povos conheçam a divina vontade, para que o reino aconteça, né? Por isso, por sua parte, não coloque nenhum obstáculo. Faça o que puder e eu farei o resto. Então, faça o que te cabe, faça o que vocês podem, né? Ele está dizendo isso para nós. Faça o que cabe a vocês. Sejam meus arautos, divulguem, faça o que cabe a vocês, né? E deixe o resto comigo. Não fique se preocupando quantas pessoas estão vendo o vídeo, quantas pessoas estão seguindo no canal, né? Não se fique se preocupando pelas coisas que está acontecendo, né? Não fique se preocupando porque, né, alguns padres estão dando as costas para a divina vontade, né? Alguns padres não têm interesse, né, de conhecer o livro do céu, chega nas mãos deles e eles não dão a mínima importância, né? Não se preocupe com esse tipo, com a incorrespondência, né, das pessoas, com a quantidade de pessoas, né, que está vendo os vídeos, que tem interesse de conhecer. Não se preocupe com nada disso, não perca tempo. É isso que está pedindo. Não percam tempo com essas coisas, né? Mas só faça o que tem que fazer. Deixe que eu cuide dessas coisas. Deixe que eu cuide, porque é ele que faz todas as coisas. Tem que estar preocupando com isso, né? Quem somos nós? Não somos nada. É ele que saberá mover os corações, ele que saberá fazer todas as coisas. Ele é Deus. O que a gente tem que fazer é não se calar, é ser esses arautos, né? Fazer a divina vontade ser conhecida, continuar a fazer o que a gente está fazendo, né? Manter essa constância de divulgar. E ele vai fazer o resto. Não tem que ficar, né, se perturbando com nada, né? Você não sabe como manejarei as coisas e disporei a circunstância. Por isso chega de duvidar, tá vendo? A gente não sabe como vai se dar a todas as coisas, como ele vai fazer, como ele manejou, como ele está preparando tudo. É ele que sabe, né? A gente tem que só confiar nele, a gente tem que estar duvidando, pensando como é que vai se dar as coisas, mas a gente viver o presente, o hoje. E hoje, o que que ele quer? Que a gente divulgue, ponto. Que a gente divulgue, que a gente viva na prática o que a gente está conhecendo, né? Não fixa na teoria, mas viva o que está conhecendo e partilhe, ponha para fora, né? Faça conhecido o que a gente está vivendo na prática, né? Fazer a divina vontade ser conhecida e como é viver na divina vontade na prática, é isso que ele quer de nós. E ponto, o resto é com ele, né? Depois me abandonei toda no querer divino para seguir seus atos. E meu doce Jesus acrescentou: minha filha, quem se põe na unidade de meu querer se põe na luz. E assim como a luz tem virtude de descer no baixo e de se estender como um manto de luz sobre cada coisa que investe, assim tem virtude de elevar-se ao alto e de investir com sua luz o que no alto se encontra. Então, ele está dando exemplo, um exemplo aqui do sol, né, que ele investe com a luz todas as coisas, né? É como um manto que ilumina tudo, né? Que investe tudo e ilumina tudo. Tem essa virtude, né? De investir tudo e se estender esse manto de luz sobre todas as coisas. Ilumina tudo, aonde, né? A sua luz, né? Ela
alcança, né? Então, ele está falando assim, quem se põe na luz do meu Fiat, na sua unidade de luz, com as suas ações, se estende no baixo de todas as gerações, e com o seu ato de luz investe a todos para fazer bem a todos. Então, assim, quem vive na unidade da divina vontade, né? Quem está unida, né, com Deus, quem está fusionado com Deus, vivendo na divina vontade, os atos, ações, os atos, quem vive, quem pratica, quem faz cada ato de correspondência a Deus, né? Esse ato, como ele está falando no início do texto, ela tem a palavra criadora que vai criar, né? Que vai germinar. E através dessa correspondência em cada ato que é feito na divina vontade, ela contém essa virtude de frutificar, né? E esse fruto, que é o que ele fala, né? Que é os orvalhos benéficos, vidas divinas, a luz, né? O fruto daquele ato, ele vai se estender assim como a luz do sol, né? Vai investir tudo e todos, né? Com a sua luz, a correspondência ali com o ato feito, né? Então, vai frutificar, vai conter frutos naquele ato que vai se estender para todas as almas, né? Vai se estender vai investir, né? Os bem-aventurados, as almas do purgatório, como a gente já sabe, né? E as almas viventes. Então, investe a todos, abraça tudo e todos, né? Então, ele tá falando, né, como tá falando aqui no tema, ó, o tema. Virtude que tem a luz, a virtude da luz, né? Tem essa virtude de levar o bem a todos, né? Então, o que ele fala aqui, ó. E com seu ato de luz investe a todos, tá vendo? Para fazer bem a todos. Então, bem é derramado daquele ato, cada ato até atos mais significantes, ordinários da vida, que é insignificante aos nossos olhos, ele contém o bem que vai ser derramado para todos, né? É para a gente tomar essa consciência de que cada ato é valioso na divina vontade, que contém frutos que vai derramar bem para todas as almas, passado, presente e futuro, né? Ó, que tá falando, se eleva no alto, né? Então, para o céu, para os bem-aventurados, e investe todo o céu para glorificar a todos. Por isso, em minha divina vontade, a alma adquire o direito de poder levar a todos a luz no eterno Fiat. Olha que lindo. Com o dom de seus atos, né? A correspondência ao ato é a vida, a prática, né? Seus atos multiplicados por quanto o queiram. Então, um ato, né, que é feito, que parece que não é nada, tem essa virtude, né? Ali tem esses atos, multiplica por quantos o queiram receber, né? Por quantas almas estejam dispostas a receber esse bem desse ato, ele multiplica por quantos e quantos queiram, por quantos se disponham a receber esse bem. Então, né, muito lindo, né? O ato assim, atos multiplicados, né? Esse bem que é derramado para todos e vai depender da disposição de quem vai receber, né? O bem que está sendo derramado de um ato de um filho na divina vontade. Então, acho que é isso. Muito lindo esse trecho. Me apaixonei, uma coisa mais linda esse trecho. Muito lindo. A gente entender isso, né? A gente não ficar com preocupações nem estar pensando em nada. Jesus só quer que a gente se preocupe mesmo e se atente, né, a viver, né, na divina vontade, atenta aos atos, né, e a divulgar, viver e divulgar essa vida na divina vontade, né, e a gente tem que preocupar com mais nada, né, e só divulgar. Ele quer que se faça conhecer, por reino acontecer, as almas precisam conhecer. Então é isso que ele quer, né? E a gente não tem que ficar com dúvidas em nada, mesmo que a gente veja que o mundo está desabando, né? Mas a gente tem que confiar, né? E continuar a fazer o que a gente está fazendo, né? Né? Que esses atos ele vai levar o bem para todos, como ele está falando aqui no final do trecho. Amém, Fiat.